Eu já fui chamado na internet de rascunho de Ítalo Marcílio. Maneiro, cara. O que não me ofendeu, sabe por quê? Eu sou rascunho Olha também, só, cara. Então... o Ítalo tem 8 filhos, eu tenho 1. Né? O Ítalo tem um monte de empresa, eu tenho 2. Eu tenho aquele moleque ali que trabalha pra mim. Né? O Ítalo tem dinheiro pra caramba, eu tenho um pouquinho. O Ítalo, sei lá, dá aula pra muita gente, eu dou pra algumas pessoas. Tá legal, né? Ok. Eu tô contente em ser isso. Todos somos... E tu fala isso nas suas aulas, né? Exato. Porque tem um apego com o negócio da espontaneidade, de você não ser cópia de ninguém. Isso é uma balela absurda, né? Eu acho, sempre achei. Tipo, tu tem que copiar as pessoas que são boas. Você tem que copiar, exato. Quem você tá querendo mais ou menos ser igual, né? A vida, Por que isso é tipo um xingamento hoje em dia? Tu tá querendo ser como outra pessoa, tu não é autêntico. De onde vem esse tara com a autenticidade, sabe? Isso é o eco mais antigo que existe no ser humano, né? Que é o eco de você querer ser autor de tudo. Você se rebelar contra a hierarquia. O princípio da queda, o princípio da queda lá no Éden, né? É esse princípio da queda. Fala, olha só, não. O legal mesmo é ser como Deus. Só como Deus, né? Daí vem toda a sucessão de tragédias da humanidade, ela decorre desse primeiro princípio, dessa primeira revolta fundamental. É uma revolta contra a hierarquia. Essa é a revolta que deixa a gente bastante prejudicado, vamos chamar assim, em todos os nossos mecanismos, operações, relacionamentos, etc. Então, quando as pessoas elas têm uma revolta contra, né, imitar alguém ou admitir que alguém é melhor do que elas, significa o quê? Uma única coisa, ela queria ser melhor que todo mundo. Então, quando o cara vê uma terceira pessoa admirando outra e se inspirando nela, e ela se ressente com isso, é porque ela queria ser a admirada. Ela queria estar no topo de tudo sendo o exemplo. Né? Pra tu, porra, Thiago, tu é maluco de imitar o Ítalo? No fundo, o cara tá querendo dizer o seguinte, porra, ou não imita ninguém ou imita a mim, né? É isso. Então o discurso de seja autêntico é só um... Seja autêntico, por que você quer ser autêntico? Eu não quero ser autêntico absolutamente. Eu quero imitar os caras bons. Todas as vezes que eu tentei ser autêntico na vida, eu fiz merda. Mas por que você quer ser autêntico? Exato. Tá maluco? Por que ser autêntico, cara? Exato. Eu vou pagar pra ver. A minha vida é uma só, cara. Eu acho que é um daqueles termos que o cara também não sabe se tu perguntar assim, o que é ser autêntico? Vai, fala aí. O cara não vai saber falar. O cara vai pensar com a minha própria cabeça. Eu falei, meu amigo, mas como é que você consegue se pensar tu sabe com a tua falar português, cabeça? você já está imitando pessoas. Você está imitando. Porra. Você está imitando Camões, pelo menos. Exato. Né? Digo assim, você está imitando... Então, invente a sua própria língua. Né? Não more numa casa. Roupas. Não more numa casa. Invente outro modo de morar. Triângulo, sei lá. Porra. Outro modo. Exato. Coma outras coisas. Porra, a gente não é autêntico em momento nenhum. A gente entra numa coisa chamada cultura, civilização. Às vezes você só não sabe que não está sendo autêntico, mas que você não está sendo autêntico. Nunca você vai conseguir ser autêntico. No fundo você pode estar só inconsciente desse fato, de não... Sem dúvida. Uma ilusão de autenticidade. Só que quando a gente já tem mais de 12 anos, acho que vai ser obrigação a gente entender que, né, a gente não criou a história, a gente não criou nosso próprio idioma, a gente não criou o conjunto de regras que a gente usa para conviver em sociedade. E que provavelmente a gente não é a pessoa mais inteligente dos últimos 2000 anos, então porque é bom que a gente leia Platão e a Bíblia. Teve um cara na história da humanidade que conseguiu fazer um negócio mais ou menos parecido com isso, e mesmo assim, menos do que os autênticos de hoje acham que é Sócrates. Ele foi o único cara na história da humanidade que conseguiu fazer isso. Ele, de fato, ele descobre um negócio novo, que não estava no horizonte de consciência de ninguém. Um negócio chamado, a verdade existe, dá para viver diante dela. Fora Sócrates... Dá para chamar de descoberta, não é tipo uma teoria. É uma descoberta porque estava lá já. Ele consegue fazer. Agora, fora ele, e mesmo assim ele usou os termos gregos, né? Ele usa exemplos da mitologia grega. Ele tem que discursar diante de um tribunal grego, ao modo retórico, apesar dele não ser um retórico, dele não ser um sofista, né? Mesmo o Sócrates, que é talvez o sujeito mais original, mais autêntico que já pisou por aqui, ele é o sujeito mais autêntico, vai? É difícil você imaginar outro que seja tão autêntico, como o pessoal gosta de falar, tão original quanto Sócrates. Ele é o cara mais original que pisou aqui nessa terra, provavelmente. Né? Porque mesmo os grandes santos que o pessoal fala, São Francisco, São Tomás, olha, mais ou menos, eles estavam dentro de uma tradição, São Francisco menos, mas São Tomás, eles estavam dentro de uma tradição, pô. Eles estão dialogando e estão evoluindo uma conversa que eles Romário, talvez, foi um pouco mais do que o Sócrates. Tô brincando. Sócrates, galera, é o outro Sócrates, é o Sócrates grego, tá? Não é do Corinthians. Exato, mas tudo bem, vai lá. Mas é isso aí. Então, autêntico, porra, original, você tem que buscar ser original, você tem que buscar o exemplo, bom, né? O exemplo de pessoas próximas e remotas que você visualiza. Cara, porra, maneiro isso aí. Queria fazer mais ou menos o que essa pessoa está fazendo. Queria mais ou menos esse caminho, né?
cria esse resultado mais ou menos. E aí você tem que ir descobrindo para você, né, quem que é a figura que você vai mirar. Você vai mudar no meio do caminho, mas sempre que você mudar, nunca fique cuspindo no prato que comeu. Isso é fundamental, né? Falar mal. Imagina se eu falasse mal do Olavo, porra. Sim, e muita gente faz isso. Isso eu acho terrível, né? Acho terrível. Quer dizer, eu tô com... Recentemente, tem um assunto meio merda, mas Foi a ontem. filha acabou falecendo lá. Faleceu, tadinho. E causou mal pra ele ali, deliberadamente, né? Então, Sim, foi sim. uma história meio trágica, assim, meio... triste, Já... né? Tu acha que a pessoa que é maledicente, assim, que tá sempre ali criticando e destruindo... essa pessoa é muito Ela triste, né, Tiagão? Ela faz Tu mais acha mal muito a ela, piegas né? ela falar... A gente fala assim, que ela tá fazendo mais mal a ela mesma, ou isso é uma verdade? Isso é uma verdade, é verdade. Vai se destruindo. É evidente, né? A pessoa que fala mal de mim é ruim, é chatão, né? Mas eu sou eu, não vou mudar em nada pelo que ela tá falando. Agora, ela tá mudando pra caramba, né? Se você pega e começa a falar um monte de coisa má de mim, seja verdade ou seja mentira, me altera muito pouco. Pouquíssimo, né? Agora, você vira um bicho desprezível, né? Pô, eu tava lendo agora, ontem, pra vir pra cá, pra formular umas perguntas, eu tava lendo Terapia de Guerrilha. Tá. E aí tu tava dizendo sobre não reclamar. Para de Sim. reclamar. Uhum. Quando tu reclama, tu entra num estado... meio merda mesmo, assim, meio... Meio merda mesmo. Agora Tu fica com um olhar pro mundo... o termo científico. Isso, meio termo merda técnico, mesmo. né? Esse é o termo meio técnico. merda. Tu fica com um olhar contaminado pro mundo, certo? Óbvio, Tu se acostuma a olhar pras coisas com esse olhar. E vai fazendo mal pra si mesmo sem Vai fazendo perceber. mal pra si mesmo. Porque, vamos lá, reclamar das duas, uma. Ou você tem razão, ou você não tem razão. Né? Se você tem razão e reclama, não muda em nada. Se você não tem razão e reclama, não muda em nada. Agora, você por dentro muda. Você por dentro muda. Você é um sujeito que, em vez de estar pisando no solo da esperança, você está pisando no solo do desespero, pô. Reclamar significa uma coisa, significa que você não acredita na coisa, que a coisa pode mudar. Reclamar é, tipo assim, perder aquela disposição afetiva, né? Porque, assim, É a disposição do amor mesmo, no né? Terapia de Guerrilha, Aham. tu fala, assim, de acordar cedo, de, porra, sei lá, tomar uma ducha e treinar, fazer a porra que tem que fazer. Que isso não precisa de uma disposição mental. Porque, geralmente, você sabe, porra, precisava ir treinar, tô gordo, né? Porra, precisava... Claro. Não é mental. É uma disposição quase que, tipo, do coração, assim, afetiva mesmo, assim, uma porra de ir pra... Porra, eu vou e foda-se, né? De ir pra, Sim. meio que ir pra guerra, assim, é uma coisa meio de empolgação afetiva, né? É isso que você tem que mobilizar em você. E quando você reclama, tu Claro. tá parando de mobilizar esse afeto meio heróico, assim, tá ligado? Exato. Tu vira um afeto meio ressentidinho, assim. Você quer que alguém resolva por você, no fundo. Só que quem que vai resolver por você as coisas que só você pode fazer? Ninguém. E se não tem Esse o é que fazer? ponto. E você não reclama também. Resolvido está. Tipo isso. Mas não é. Eu digo, reclamar funciona para você chamar a atenção. Tipo assim, eu não consigo fazer nada, mas pelo menos eu tô reclamando. Isso. Talvez seja essa a ilusão na cabeça da Funciona pessoa. para você chamar a atenção. Eu vou Aí pelo menos encher o saco do eu meu vou encher marido. o saco do meu marido. Você tá chamando a atenção, aí de repente ele olha para você e aí ele te entrega alguma coisa que você tava querendo ali, né? Mas não é o ato de reclamar que faz isso, é a bondade dele que faz isso, no fundo, né? Ou dela, ou de quem quer que seja, né? Reclamar é sempre o pior expediente, né? É sempre melhor falar de outro modo, porque reclamar significa que você é fraco. Tá sempre numa posição de fraqueza, porra. E tá correndo risco de contaminar o cara também. Correndo de estressar, contaminar o enfim, cara, brigar, você tá... né? Exato. As pessoas que reclamam são as pessoas que não têm meio de ação, né? Quem é o reclamão? É o sujeito que não tem meio de ação, seja no domínio pessoal, seja no domínio do relacionamento, seja no domínio político. Quem está reclamando é quem não pode agir, né? Então eu entendo que no domínio político, por exemplo, você reclame, porque dado que você não tem o poder, você não tem as armas, você não tem o dinheiro, sobrou reclamar. Aí de repente, reclamando, eu encho o saco de alguém, ele vai lá e me atende. Mas se ele te atende, saiba, você acabou de ser sodomizado, escravizado, está devendo um favor. Certo. É óbvio. É. Né? Pô, e aí tem também Perdão. Só que isso no domínio político. Agora, no domínio pessoal, você sempre tem meio de ação, porra. As coisas no domínio pessoal são sempre muito mais simples, porra. Muito mais fáceis. Isso em qualquer ambiente, qualquer relacionamento, qualquer relação social é assim. Eu estou numa empresa, eu só faço reclamar dessa empresa. Pô, meu amigo, das duas, uma. Né? Ou você está reclamando porque tem razão, né? O que significa reclamar? Cara, você trabalha bem, é dedicado, mas ganha pouco e não te dão um aumento. Aí você está reclamando porque não te dão um aumento. Essa é a tua sensação. Tua reclamação interior é que você tinha que estar ganhando mais. Então, das duas, uma. Ou você tem razão e você merecia ganhar mais mesmo, né? Ou você não tem razão. Como é que você vai saber? Pedindo demissão e arranjando outro emprego. Que se no outro emprego te pagam mais,
Tu tava Pronto, certo. você tava certo. Agora, se tu sai dele e não acha emprego nenhum... Só que, em geral, o pessoal que reclama, o pessoal fala, não, então sai, cara, vai procurar. Não, mas também, porra, tá difícil, né? Porque Cara, nem, então nem tu você não- acredita que tu merece. Então porra. tu não ganha muito, tu ganha o que se ganha, porra. Entende ou não? Quer dizer, se eu trabalho aqui e ganho 10 mil e acho que o que eu faço merece. Cara, tinham que estar me pagando 15, tinham que estar me valorizando, porra. Porque olha o que eu faço. Cara, não reclama. Você faz uma coisa, você trabalha, porque trabalhar é importante, né? Afinal de contas, você assumiu o compromisso e você combinou que vai entregar tudo que você tem que entregar por 10 mil, não é isso? Foi o que você combinou comigo, então você tem que entregar. Né? Certo. Só que aí nesse ínterim você vai lá e bota o currículo, fala, pronto. Então, se rapidamente te chamam para te pagar 15, olha só como é que você estava certo. Aí você vai e fala, pessoal, então tchau, eu tô indo para outro emprego que me paga 15. Pronto, acabou. Entende que a questão da reclamação ela não se aplica. Né? A maioria das pessoas que reclama, eu tô reclamando que aqui tá me pagando 10 só, e eu tô trabalhando, fazendo tudo que eu tenho que fazer, e tô ganhando 10 mil só. Né? Só que não consegue arranjar outro emprego fora por 7. Por 8 mil. Ou pelo menos não com a estabilidade de todo mês receber 10, que é o que a pessoa quer no final das contas, né? Então você está errado. Tu acha que a reclamação ela é o maior dos males dos casamentos, assim, dos matrimônios? Não, acho que não é a reclamação, não é o maior dos males, mas ela é um efeito muito daninho, né? Por exemplo, muito daninho. eu queria falar de simbólica contigo, né? Eu li o Chapéu do Mago também, né? Maneiro, Que cara. você começa falando de tarô. Só que tu não fala ali literalmente do tarô, jogar a carta do tarô, tu fala ali dos elementos simbólicos, né? Sim. Como é que o cara normal, assim, o cara médio que não tem estudo sobre isso, como é que a simbólica e conhecer alguns desses símbolos pode ajudar na vida do cara? Por exemplo, dentro de um casamento, quando o cara começa a ficar meio largado e a mulher começa a ficar meio ressentida e começa a reclamar, tem uma inversão simbólica ali. Ou nem sempre. Tipo, a mulher vai se tornar aquela porra mandona e o cara vai ficar aquele cara ali, meio. Tem uma inversão ali, né? Como é que eu faço, pelo menos, Thiago? Nem acho que é o único jeito, talvez nem seja o melhor jeito, é o melhor porque é o que eu sei fazer, então é o melhor pra mim, né? O que eu sei fazer é o seguinte, chamar a atenção das pessoas desatentas por um caminho que elas podem prestar atenção sem levantar muita objeção. O que eu quero dizer com isso? Né? Então, por exemplo, quando eu começo a falar sobre tarô, sobre astrologia, eu estou chamando a atenção de uma parte das pessoas que não estaria atenta se eu falasse de moral, de ética, de caralho, de religião. Sim, porque a princípio tu vê, porra, o Ítalo falando de tarô, mas... Então eu chamo a atenção, a pessoa presta atenção naquilo. Sim. A conversa é muito boa, a conversa é maravilhosa, é sempre gostoso falar dessas coisas, né? Interessante, tal. Só que você repara que nas páginas do livro, ou nas aulas lá que eu dei que deram origem a esse livro, não dá 10 minutos, eu tô falando de outra coisa já. Exato. Eu tô falando de outra coisa já. Então, por exemplo, esse papo, papel do homem, papel da mulher, papel simbólico do homem, papel simbólico da mulher, você nunca me viu desenvolvendo isso de verdade. Você pode já ter me visto usando isso como isca. Não, de fato nunca vi. Nunca viu. Eu Nunca vi. não tenho interesse nenhum nisso. É uma dúvida minha de saber se, para esse fim, isso... Conhecer mais de simbólica, talvez... Não acho. Eu acho que conhecer simbólica é muito útil para os meus alunos, por exemplo, né? Você fez assim, você fez... Após. Então, para os meus alunos é muito útil você saber isso. Por quê? Porque é uma ferramenta que você vai ter para poder trabalhar com as pessoas. As pessoas. Mas as pessoas em si ali... Não, acho que tipo, não. nem todo mundo que tá ali normal precisa ficar lendo a simbólica. As pessoas, o que eu acho que todo mundo precisa, eu, você, todo mundo, independente... Bem, eu ensino essas coisas, mas o que eu preciso mesmo não é ensinar essas coisas. O que eu preciso mesmo é ser alguém decente, né? Eu preciso ser uma pessoa boa. Eu preciso praticar religião. Eu preciso... No fundo... Vamos lá. Inclusive eu trouxe um tarô aqui pra gente jogar agora. Então vamos lá, deixa eu ler teu futuro. Imagino que você não tem atrás de mim mesmo, cara. Eu falei, então, porra, agora tu me pegou, cara. Mas o que eu acho? Tem homem e mulher. Aí tem versão simbólica. Aí a mulher virou o general e o cara virou o gatinho, vamos supor, né? Tá, mas tem uma versão simbólica. O Homer Simpson, aquele cara ali. Cara, tem versão simbólica. Mas tudo bem, você pode falar assim, mas antes de ter uma inversão simbólica, ou a par de ter uma inversão simbólica, ou independente de ter uma inversão simbólica ou não, se isso está gerando problema, provavelmente é porque os dois não estão agindo de modo virtuoso. No fundo é isso. Né? Os dois estão faltando com o comportamento ético mínimo aceitável para a decência. No sentido de estarem meio no automático, sem estarem atentos. Com certeza, se a mulher virou o general e o cara virou um cordeirinho, isso está trazendo um problema, é que provavelmente ele é um egoísta, ela é uma egoísta.
Né? Provavelmente ela é uma vaidosa, ele é um vaidoso. Provavelmente ela é uma preguiçosa, ele é um preguiçoso. Provavelmente as duas coisas estão acontecendo. Então, você vê que para além da coisa... A coisa do símbolo, ela pode te ajudar para dar o diagnóstico. Mas a terapêutica, ela não vai entrar por aí. A terapêutica, ela vai entrar pela prática habitual daquilo que é o certo que um ser humano diante do outro faz. Ou diante de Deus faz, ou diante de si faz. No fundo, se a gente quiser simplificar isso ao máximo, é viver a vida da virtude, porra, buscando de fato ser justo. Você imagina só, Tiago, vamos lá. A gente é casado, beleza? Nós dois somos casados. Então, se os dois estão comprometidos em ser justos, temperados, ter temperança, né? Ter prudência, não é isso? E força. E ter fortaleza no tratamento pessoal, você concorda? Vamos supor que todos os nossos dias a gente vai dormir junto, acorda junto e vive, pega Sem a brigar. criança no colégio, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Se a gente é justo, o que é uma pessoa justa? É a pessoa que quer dar ao outro aquilo que lhe é devido. Certo. Né? O que é a pessoa temperada? A pessoa que não faz um mau uso dos bens que estão disponíveis pra gente. Né? O que é a pessoa que tem fortaleza? A pessoa que tem fortaleza é o seguinte, porra, A justiça consigo mesmo, digamos assim. Acordar cedo. Acordar cedo e, por exemplo, imagina só, que eu tô lá, acabei de tomar banho, a pessoa que tem fortaleza ou que tem temperança, ela vai ficar demorando no banho e aí o outro está mais tempo com o filho no colo mais do que devia. Né? E aí não vai também deixar todo o banheiro meio desoneado para alguém ter que arrumar o banheiro. Porque é daí que vem os desgastes e as brigas de marido e mulher, porra. Desatenção, basicamente. Desatenção. Tu tá desatento no Só que como é que você fica atento no fundo? Você fica atento se você estiver buscando a virtude. No fundo é só isso mesmo. Então, se nós dois, a gente, todos os dias da nossa vida, a todo instante, a gente está buscando essas 4 coisas. Né? Não ser preguiçoso, pessoalmente, ou seja, ter fortaleza, vamos botar assim. Né? A gente está buscando não ser desorganizado, avarento. Então, a gente tem temperança. Né? Não estou nem acumulando demais, nem gastando demais. Eu tenho temperança. E se eu estou tentando buscar fazer o que é certo na hora certa, não depois e nem antes por ansiedade, nem antes porque eu acho que você não vai fazer, estou sendo prudente. Porra, a nossa vida ficou boa, não ficou de repente? Não começou a ficar boa? Se nós dois estamos comprometidos nisso? Beleza, se só eu estou comprometido e você não está. Então, não vai bastar... Tu vai ter um comichãozinho da reclamação. Vai. Por quê? Porque aí as virtudes humanas não bastam. As virtudes humanas, elas bastam quando todo mundo está igualmente comprometido em adquiri-las. Então, se a nossa sociedade aqui, todos nós estamos igualmente comprometidos em adquirir as virtudes humanas e viver assim, sim, beleza, cara, isso meio que basta pra gente estar bem. Só que essa não é a realidade da vida. A realidade da vida é, cara, eu estou um pouco mais do que você ou um pouco menos do que você. Se eu estou um pouco mais comprometido do que você, não vai bastar eu te tratar com justiça. Porque justiça significaria te cobrar. Aí se eu te cobro, você fica puto. Não é isso ou não? Uhum. Então aí se acrescentam as outras 3 virtudes mágicas. Fé, esperança e caridade. Né? Nesse sentido eu digo mesmo, cara, para uma pessoa ser perfeita, ela precisa ter religião. Porque essas 3 virtudes, elas só são adquiridas, elas só aparecem a partir da prática da religião. Você não consegue, assim como a justiça só é adquirida na prática de atos justos. Assim como a temperança só é adquirida na prática de abstinência, abnegação, né, desprendimento. Assim como a prudência só é adquirida com a prática das tomadas de decisão. Assim como a fortaleza só é adquirida na prática de você não se dar mais do que você merece, do que você deve. Você acha que o cara pode ser moral tendo essas 4 virtudes cardeais exercitadas e não ter religião, por exemplo? Não pode. Ele só vai ser moral se o ambiente dele é um ambiente onde o ambiente organizado. Se o ambiente não é organizado, que é a realidade do mundo... Mesmo ele sendo virtuoso nessas 4 virtudes cardeais, ele vai... Vai faltar. Vai ser uma pessoa dura, vai ser uma pessoa má muitas vezes, vai ser uma pessoa que... Amarga. Vai ser uma pessoa que nunca fez nada de mal, nunca roubei. Claro, ativamente você nunca matou ninguém, nunca roubou de ninguém, claro, porque você é justo. Mas falta todo o grande tempero do que é de fato ou propriamente humano. O professor lá falava muito disso também. Né? O brasileiro raramente ama seus filhos, né? Porque ele falou assim, pô, eu fico angustiado de ver como é que as pessoas tratam os filhos, assim, com grito, né? E, porra, com esporro, não sei o quê. Mas eu tava no aeroporto. Às vezes é justo, né? Às vezes o moleque realmente merece um grito ali, só que não... Às vezes, né? Às vezes... Mas isso é sempre fudeu. É. Uma vez eu tava no aeroporto, cara, isso foi em 2018, eu acho. Tava fazendo uma conexão, fui trabalhar num canto lá, e aí era gringo. Acho que era Zurique, cara.
Tava no aeroporto de Zurique fazendo conexão. Nunca pisei na Suíça, né? Mas pisei na Suíça nunca fora do aeroporto, né? Nunca pisei, só no aeroporto. Aí tava ali esperando e tal. Não tinha pacote de dados de celular nem nada, 2018, né? Sei lá. Então, tava olhando. Aí vi um cara mesmo, um gringo daquele, 2 metros, fortão pra caralho, aqui, sentado. Aí passou uma criancinha, cara. A criancinha pegou um negócio numa gôndola, assim. Um pacotinho de biscoito. Irmão, o cara veio igual um demônio, igual um monstro, balançou a criança, não sei o quê, botou de volta. Eu olhei para aquilo, falei, Deus me livre de agir assim com meus filhos, porque existe uma desproporção de tamanho, de força absurda, né? O cara só agiu assim, porque ele provavelmente já estava estressado, estava nervoso, devia ter perdido conexão, entende? Cara, mas isso é o quê? Falta de temperança. Falta de justiça, no fundo, com a criança, falta de temperança própria, né? O sujeito, ele não consegue medir como ele Às vai... vezes o cara não sabe por que ele tá com raiva, nem sabe Exato, que é. ele Então, está com raiva. ele não tá... Coitado desse cara, eu nem sei quem é o cara, tô falando de um tipo humano, tô falando dele em concreto, eu não sei. Mas se ele tivesse comprometido, se examinando a cada minuto, porra, eu tenho que ser justo, prudente, fortaleza, né? Digo, E o quão eficiente vai ser isso pra criança, muito né? mais, porra. O quão eficiente vai Só ser que isso pra aí tem uma criança. hora que não basta. Tem uma hora que isso não vai... A justiça, a prudência, a fortaleza, a temperança, elas chegam até um certo lugar. Né? Chegam até um certo lugar. As pessoas que só têm as 4 virtudes humanas, elas não são pessoas que podem te ajudar, no fundo. Elas não são pessoas que estão cumprindo a totalidade do que para que um ser humano serve. A gente vai precisar acrescentar a essa mesa, que tem 4 pernas, né? Uma para cada virtude, a gente vai precisar acrescentar mais alguma coisa ali. Que coisas são essas? São as outras 3 virtudes mágicas, ou a gente chama de virtudes teologais, que é amor. A caridade, eu vou te tratar para além do que você merece. Eu vou te tratar para além do que você merece. Eu vou te tratar com amor, portanto. Certo. E se o moleque é pequenininho, ele não tem nem capacidade de entender porque, tipo assim... Ele vai fazer 1000 vezes a mesma coisa errada. Ele não entende os porquês, né? Não. Ele só entende assim, um cara grande me ameaçou, e mandou parar, eu parei. Então, se você não age com amor, né? Ele vai aprender que resolve as coisas assim que tu resolve as coisas. Ou se você não age com esperança, né? O que é esperança? Cara, eu espero de verdade que um momento melhor, que um lugar melhor seguirá, porque eu tenho fé. Então, essas são as 3 virtudes mágicas, no fundo. Só que essas 3 virtudes mágicas, Thiago, elas também não param de pé se você não tem as 4 virtudes de baixo. Saquei, tipo uma base. A graça precisa da natureza, é assim que se fala. Então, para que o sujeito ele consiga, de fato, construir é um modo errado, né? Mas para que ele possa ter esses frutos dentro da sua cesta, os frutos da fé, da esperança e da caridade, ele vai precisar construir a cesta. A cesta, ela se constrói baseado nas 4 virtudes humanas. O que eu estava falando da religião é isso. A religião, ela é o motor, ou ela é a prática que faz com que essa dinâmica de fato aconteça no dia a dia. Então, como você perguntou, de fato, uma pessoa que não tem religião, ela pode ter muita justiça, muita prudência, muita fortaleza, muita temperança. Ela pode até ter a caridade filantrópica, mas a esperança, a fé, né? E a caridade propriamente, a caridade que vem de Deus, essa aí vai ficar faltando. Aí o sujeito vai falar assim, não, então, não tem religião e tem tudo isso. Então você tem religião e não está sabendo. Vamos investigar. Vamos investigar, porque talvez você tenha. Você só está dizendo que não tem, mas você tem.